Existe uma obrigação como historiador de não prever os acontecimentos futuros, pois nosso compromisso acadêmico é analisar o passado. Mas isso não deixa de ser uma preocupação tanto nossa quanto de outras áreas do conhecimento. As 3 revoluções da industrialização são marcadas pelo grande avanço tecnológico da humanidade. Revitalizaram a produção de mercadorias e a forma como trabalhamos, mas também trouxeram novas problemáticas para a sociedade, como o desemprego e a superprodução. Além disso, a evolução industrial modificou nossa forma de pensar. As transformações geradas pela indústria não só criaram novos ambientes físicos, mas também intelectuais. Centenas de pensadores tentaram reproduzir essas modificações em produções artísticas, de pinturas até narrativas, muitas delas ligadas a uma perspectiva futurista, imaginando como essas novas tecnologias alterariam a nossa sociedade a novos parâmetros de vivência. Novos gêneros para a cultura pop foram criados por conta disso, a exemplo do steampunk, dieselpunk e cyberpunk, basicamente representações das 3 revoluções industriais. Steampunk e dieselpunk, surgindo nos anos de 1980 para 1990, foram uma espécie de ficção científica retrofuturista, ou seja, utilizam de elementos do passado para criar um ambiente distópico e futurista. No caso da primeira, a Revolução Industrial dos séculos 18 e 19 foi conhecida pelo uso de maquinários operados a vapor. Então, o steampunk acabou utilizando dessa característica para elaborar cenários onde esse tipo de tecnologia estivesse associado à criação de ferramentas do presente ou de um futuro distante do nosso. Um exemplo disso é visto no jogo BioShock Infinite. Nesse game, a existência de diversos robôs e outros aparatos tecnológicos movidos a vapor. Já no caso de dieselpunk, remete mais à junção da engenharia da segunda revolução industrial, mas ligada à utilização do aço e de outros combustíveis, como o diesel, com esse teor tecnológico futurista. No caso desse segundo gênero, muitas vezes há uma relação direta com a Segunda Guerra Mundial, pois a utilização das tecnologias produzidas pela segunda revolução industrial foi entre os anos de 1930 e 1940, período que aconteceu esse conflito de proporção global. A franquia de jogos Wolfenstein utiliza essa temática ao apresentar um mundo onde os nazistas ganharam o embate por conta de máquinas e armamentos que juntavam a base industrial da época com elementos do futuro. Tendo em mente esses 2 tipos de distopia, é necessário falar do terceiro, o cyberpunk. A globalização, as novas formas de conectividade, principalmente por conta da internet e o avanço tecnocientífico durante e pós-Guerra Fria, abriram novos horizontes do pensamento humano. Por conta dessa evolução mecânica, o futuro da humanidade foi visto com um grande otimismo, mas também com bastante preocupação. O medo de armamentos, como a utilização de uma bomba nuclear, poderia acarretar no fim de uma grande parcela da população, e o receio da continuidade de problemas do presente, como uma crescente e interminável desigualdade social, se tornaram assuntos importantes no contexto de criação interpretativa de um futuro onde a tecnologia estaria em pleno progresso, mas o meio social em grande colapso. O maior exemplo da utilização da temática cyberpunk na cultura pop é a duologia cinematográfica Blade Runner, o Caçador de Androides, e Blade Runner 2047. Superpopulação, mudanças climáticas resultantes pela influência da humanidade e o debate sobre o uso de máquinas em atividades ligadas anteriormente à força de trabalho humana são retratados nos respectivos filmes. Além disso, outra questão muito bem tratada é a condição do que se deve ser considerado como humano. Um androide, chamado de replicante nos longas, poderia chegar a ter características que igualassem ao seu criador? Essa é uma preocupação ainda recorrente em obras que retratam a criação de inteligências artificiais. O recém-lançado jogo Cyberpunk 2077 da CD Projekt Red trouxe também mais sobre esse tipo de ficção. No ano de 2077, na pele de um personagem conhecido como Vi, estamos em uma cidade chamada Night City, criada após o colapso dos Estados Unidos por conta da explosão de uma bomba nuclear. Os conflitos diplomáticos entre países, o poder político e econômico dos grandes conglomerados industriais, sendo que a principal antagonista da trama é a multibilionária corporação Arasaka, a desigualdade social vista em diferentes localidades da ambientação, descasos em regiões mais pobres, por exemplo, corrupção e repressão policial, a poluição visual gerada pela quantidade excessiva de propagandas, o vício na utilização de meios tecnológicos, a tentativa de se chegar em um padrão de beleza ligado à hipersexualização do corpo, são temas do nosso presente tratados no jogo. Entretanto, esse presente está ligado ao avanço industrial de 2077. Um exemplo disso é a utilização de partes biônicas no corpo, como braços e pernas mecânicas, com os intuitos de se utilizar como armas ou até para procedimentos estéticos de embelezamento. Portanto, problemas do presente associados à tecnologia do futuro é basicamente o que se propõe a ficção do cyberpunk.
A ideia é demonstrar o quanto nosso contexto é conturbado e como ele não será resolvido a partir do avanço de nossos maquinários, sendo que a própria tecnologia pode piorar ainda mais essas problemáticas. Mesmo com os diversos problemas relacionados ao desempenho e aos bugs que conturbaram o lançamento do Cyberpunk 2077, as suas narrativa e ambientação conseguem trazer de forma bastante sucinta essas questões. Olá, eu sou Daniel Matos, estudante de licenciatura em História, e esse foi o primeiro episódio do nosso novo quadro aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo e da proposta de relacionar a história com cultura pop, deixa seu like, se inscreva, comenta aí embaixo sugestões de temas ou possíveis dúvidas e não se esqueça de nos seguir no Instagram, @Doses da História. Nos vemos na próxima!